Olá, aqui é Gi Calheiros e hoje vamos falar sobre a Idade Média, que ocorreu de 479 a 1453. Ela aconteceu na Europa, após a queda do Império Romano no século V. Nessa época, o sistema feudal influenciava socialmente e politicamente. Além disso, a Igreja Católica se fortaleceu muito. A Idade Média é dividida em duas partes. Alta Idade Média, que corresponde ao período da evolução do feudalismo e o declínio do Império Romano, e a Baixa Idade Média, que corresponde ao ápice do feudalismo e de toda a cultura medieval. Falando nisso, eu falarei alguns fatos sobre o feudalismo. Ele era baseado na exploração sérvil e na produção agrícola. Na Europa, houve a ruralização na parte ocidental, onde os mais pobres se estabeleciam em locais rurais, procurando alimentos e proteção. O senhor feudal, que era dono das terras em sua época, deixava os camponeses ficarem nas terras, porém, eles tinham que pagar os tributos com talha e corveia, por exemplo, além de plantar e entregar o que tinha sido produzido ao senhor feudal. Em troca, ele tinha que garantir a proteção daqueles instalados em seu patrimônio. Voltando a falar da Igreja Católica, naquela época ele tinha uma influência muito grande no modo de pensar, nas leis, nos costumes, das músicas, nas artes em geral e etc. A sociedade feudal era muito bem dividida, dificultando a ascensão social. As três grandes classes dessa época são o clero, que era constituído pela Igreja Católica, que tinha muita riqueza em muitas terras, a nobreza, que era constituída pelos feudos ou senhores feudais, sendo estes donos de grandes propriedades rurais e da grande influência em sua época, e os camponeses, que eram um grupo mais pobre e que, de certa forma, era quem sustentava a sociedade feudal como um todo, por meio dos altos e injustos impostos que os camponeses eram obrigados a pagar. Nessa época tinha a vassalagem, que era um acordo entre o rei e a nobreza. Os nobres recebiam uma terra, ou feudo, como chamavam, e tinham a obrigação de auxiliar o rei na administração, na justiça, na economia, etc. Teve uma época em que a Igreja Católica e a Europa se envolveram numa guerra chamada As Cruzadas, mobilizando as tropas cristãs contra as muçulmanas, com o intuito de conquistar Jerusalém. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095. As cruzadas ocorreram do século XI ao século XII. No final, os cristãos não conseguiram conquistar Jerusalém. Outras coisas que ocorreram nessa época foram a Inquisição e o Império Bizantino. A Inquisição era uma espécie de tribunal com o intuito de punir os hereges, que podiam ser pessoas que seguiam outras religiões que não eram as católicas e que podiam ser pessoas acusadas de bruxaria. Já o Império Bizantino era uma espécie de continuação do Império Romano, tendo como capital Constantinopla. Sua cultura e sua língua era muito conectada à grega e com influências artísticas árabes. No século XIV, começou o final da Idade Média. Nessa época, várias crises surgiram, mas uma em especial chamou a atenção por séculos: a peste negra. Essa doença é dividida em três partes: peste bubônica, peste septicêmica e peste pneumônica. Acredita-se que foi a bactéria Yersinia pestis que tenha causado tanto estrago. A peste não só influenciou na saúde, mas também em toda a sociedade medieval ao longo dos séculos. A peste matou 1/3 da população da Europa no século XIV, ocorrendo de 1347 a 1351. Outros acontecimentos, como a Guerra dos 100 Anos,
que ocorreu de 1337 a 1453, marcaram a sociedade. A guerra era da Inglaterra contra a França e, por meio das vitórias militares iniciadas por Joana d'Arc, os franceses venceram uma das guerras mais longas do mundo. A Idade Média é um período muito complexo, com histórias específicas e que merecem serem estudadas. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!